Ok. Então, gente, é um prazer estar com vocês aqui, né? Esse evento vai acontecer para gravação, né? Conforme a gente combinou, né? Ali no Instagram. O objetivo desse evento é te dar dicas de como ensinar inglês para alunos de ensino fundamental 1. Para vocês que estão aqui ao vivo, né? Se vocês permanecerem até o final, eu vou fornecer certificado para vocês. Ainda hoje, né? Eu vou enviar o link aqui pelo chat para você. Para você que vai assistir posteriormente, fique de olho nas nossas postagens. Você que participa do nosso Google Classroom, todos que estão lá também foram convidados, né? Então, por enquanto, eu vou praticar sim, né? Fazer a gravação e quem quiser participar online ao vivo vai receber o certificado. O nosso evento deve demorar em torno de 1h30. E o meu objetivo, é claro, eu não tenho as respostas para tudo, mas eu sei que a prática pedagógica do professor de inglês, que trabalha tanto no contexto de escola pública, quanto no contexto de escola particular, quanto no contexto de quem vai trabalhar como autônomo, aula particular, é muito, muito, muito desafiador e muitas vezes solitário, né? E por ser assim, eu me sinto movida a compartilhar um pouco, né? Quem me acompanha aqui na página, eu ofereço vários cursos, tanto gratuito quanto os pagos. Durante esse tempo, eu estou oferecendo eventos gratuitos, porque eu não tenho estrutura para poder fazer cursos pagos, que normalmente são de duração maior, porque eu estou fazendo mestrado aqui nos Estados Unidos, e eu também dou aulas de inglês aqui na universidade, e por causa disso, o meu horário fica muito, muito, muito complicado. E por causa disso, durante até maio de 2025, eu não vou estar oferecendo cursos extensos, mas provavelmente quando eu acabar, eu desejo voltar a oferecer formações e treinamentos. Então, para começar, a gente vai falar, eu vou fazer uma construção, foi o que eu planejei aqui, uma construção das coisas principais para a gente conseguir fazer uma aula que seja de fato effective, né? E eu gostaria de deixar para as queridas que estão participando ao vivo, vocês fiquem à vontade para participar, para interagir, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai começar falando do lesson planning, né? Que é o melhor amigo no seu planejamento. Então, todas nós temos que aprender, todos nós, professores, né, independente da matéria que você ensina, a gente tem que apresentar no início do ano um planejamento anual, né? E esse planejamento anual, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue seguir ele à risca, né? Até o final do ano, a gente tem que fazer ajustes dependendo do semestre. Mas o nosso plano de aula diário, ele é baseado no nosso planejamento anual, né? E sendo assim, a gente tem que entender que esse lesson planning, ele vai ser o nosso melhor amigo. Por quê? É com base no resultado que a gente vai ter desse lesson planning que a gente vai conseguir saber se o nosso planejamento vai conseguir ter sucesso ao final ou não. Então, ele é o nosso melhor amigo ali naquele momento. Ah, Thais, mas eu não consigo fazer planos de aula diário, porque eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, uma loucura e tal. Gente, eu já tive nessa posição, eu sei que é muito complicado. Então, o que que eu vou dizer aqui? Talvez, né, você está começando agora, você que está assistindo, você caiu de paraquedas no Fundamental 1 ou caiu de paraquedas para ensinar inglês, né, nunca fez plano de aula. Para você começar fazendo plano de aula é mandatório, né? Por quê? Porque você só pega o ritmo de fazer plano de aula rapidinho depois que você já fez muitas vezes. Eu tenho certeza que as professoras que estão aqui e que já ensinam há muito tempo sabem que isso que eu estou falando é verdade. Então você pode me perguntar, né? Eu sou professora hoje aqui nos Estados Unidos, né? Eu dou aula aqui no cursinho de inglês da universidade. Eu comecei a dar aula de inglês em 98, né? Então pode imaginar um tipo de plano de aula que eu já tenha dado na vida que eu já dei. Todas as modalidades, metodologias, tudo que você puder imaginar, eu já fiz. Então, se alguém falar comigo assim, Thaís, eu preciso que você ensine agora X assunto, você tem esse material aqui, sem medo de errar para vocês, com 15 minutos eu tenho um plano de aula pronto.
Dependendo do assunto, muito menos. Por quê? Porque eu posso pegar um plano de aula que eu já fiz, por exemplo, né? Mas se você não sabe como que isso acontece, como que é uma sequência ideal de um plano de aula, é muito importante você observar esses passos. Por quê? Porque é isso que vai deixar o seu mecanismo mental pronto para conseguir, de repente, dar até uma aula sem ter planejado muito tempo antes. Por quê? Acontece? Claro que acontece. Então, vamos dar um exemplo aqui de algo que eu tenho certeza que qualquer professor mais experiente já passou. Você está na sua sala de aula, com o seu plano de aula perfeito funcionando, e faltou um professor na escola, né? E aí faltou um professor na escola que também é de inglês, mas que dá aula para uma turma que você não dá. E aí o diretor chega para você e fala assim: olha, Thaís, eu preciso que você entre lá na sala e dá aula para o pessoal lá, porque o professor faltou, me salva nisso. Todo mundo já passou por isso, gente. Pode até ser mesmo uma aula, uma sala sua que você ainda não estava preparada para aquilo. O que que você pode fazer? Você pega o livro, deixa eu ver aqui a página que tá, a matéria que tá, rapidinho você faz ali e tem que acontecer essa aula, né? Às vezes não é a melhor, mas você precisa rapidinho. Como que você chega nisso? A prática. É só com a prática que você faz isso, né? Então, se você já é um professor super experiente, talvez esse momento que a gente vai passar aqui agora vai ser mais só para fazer um brush up para você, né? Mas para você que está iniciante, principalmente, vai ser muito importante você conhecer essa sequência, tá? Obviamente não é o único modelo de plano de aula que existe, mas é um que eu faço sempre e tem sido effective. Então, a importância do lesson planning é qual? É para, antes de mais nada, mostrar quem manda na sala, quem manda na aula. Então, o que que eu quero dizer para isso? Né? Quem manda, eu estou querendo que você seja um professor bossy? Não. É para mostrar que você tem controle do que você está fazendo, que você domina o que você está fazendo, que você sabe aonde você está dentro daquela big picture, que é o seu planejamento anual, e que você não vai se deixar levar pelo que o aluno chegar na sua aula e falar, por exemplo. Ah, professor, eu já estou tão cansado, vamos assistir um filme. Ah, professor, nem, eu não estou gostando dessa matéria, não, vamos pular, né? Hoje em dia, quase que o aluno manda. Então, é o seguinte, quando eu estou falando que quem manda na sua aula, é quem organiza aquilo, né? Isso é muito, muito, muito importante. Quem de nós, né, principalmente quem é mais experiente aqui, nunca passou pela seguinte situação: você tá lá na sua aula, já está dando aula, a aula já começou há 10, 15 minutos, chega aquela coordenadora, aquela diretora e fala assim: Thaís, deixa eu ver o seu plano de hoje, né? O que que você vai dar hoje? Né? Então, mesmo que você não tenha aquele caderno com tudo ali direitinho, você precisa de chegar para ela e falar onde é que você está ali. E ela vai saber que você tem controle do que está acontecendo. Né? Então, seu plano de aula é para mostrar: opa, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e quem tem controle dessa sala aqui, dessa aula e do processo que está acontecendo sou eu, e eu sei o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Quem manda na sala, né? O professor com o seu plano de aula, o que que ele vai fazer, esse plano de aula? Ele vai te ajudar a organizar o que você vai ensinar, como você vai ensinar isso, a estratégia que você vai usar naquele dia. Você vai estabelecer um propósito para cada ação. Então, eu vou cantar uma musiquinha, qual que é o meu propósito através daquela música? Eu vou fazer um joguinho, qual que é o meu propósito através daquele jogo? O plano de aula vai te ajudar nisso. Você consegue acompanhar o desenvolvimento do aluno. Então, eu planejei aquela aula com aquela estratégia, mas eu percebi que o Joãozinho não está conseguindo acompanhar, ou alguns alunos não estão. Então, o que que vai te ajudar a fazer? A mudar a sua estratégia. Você vai conseguir fazer ajustes e adaptações para aulas futuras, e você também vai conseguir controlar o tempo que cada atividade vai ocupar na aula. Isso é importante? Importantíssimo, né? Quem já participou aí de formação minha que fala das fases do desenvolvimento infantil, sabe que você tendo alunos, por exemplo, de 6 anos, né? Que o nosso foco aqui de hoje é de 6 a 10 anos, o attention span dele é bem menor do que o aluno de 10 anos. Então, é importante você preparar um número de atividades condizente com a atenção daquele aluno ali, né? Super importante. Então, a gente vai ver um lesson planning aqui muito prático, é o que eu mais usei. E assim, de novo, não existe aquele lesson planning vai funcionar perfeitamente, aquele é o melhor do mundo.
Não é assim que as coisas acontecem, né? Vai depender do material que você tem, do contexto em que você está, o número de alunos que você está, se você está online ou se você está presencial, tudo isso vai influenciar, tá? Então, vamos lá. Um plano de aula, ele precisa de ser, acima de tudo, realista. Por quê? Vamos lá. Vou até parar de compartilhar aqui um minutinho para falar com vocês. Existem muitos cursos, né, inclusive certificações, que ajudam você a aprender como fazer um plano de aula. E aí, alguns deles te ajudam a fazer planos de aula, assim, que você gasta horas, no plural, planejando aquilo, né? Só que no dia a dia a gente não tem esse tempo. Muitas vezes você tem aí 10 turmas, né? E ainda que sejam séries iguais, cada turma é uma realidade diferente. Então você tem que entender que tem que ser realista, tem que ser algo que você vai conseguir planejar com o tempo possível e que você vai conseguir também executar ele dentro da realidade que você está. Então, o que que eu gosto de fazer num plano de aula prático e realista? Primeiro momento tem que ser o warm-up. O que que é o warm-up? Nós vamos ver cada parte já já. Warm-up, presentation, practice, practice, production e depois wrap-up. Então, é um plano com 5 momentos ali que você vai conseguir administrar. Ah, Thais, eu já vi que outros tipos de planos que têm outras partes. Sim, como eu disse, existem várias opções de plano de aula, né? Essa aqui é uma delas. Então, vamos ver aqui quem que é o personagem principal de cada uma dessas partes. Então, do warm-up é o professor. Do presentation é o professor. Da practice é o professor e o aluno. Da production Era o Joaquim de é Anos. o O Joaquim aluno. de agora, E esse do que está wrap-up aqui é agora quem na de sua novo? frente, é um homem novo. Ai, peraí que eu preciso de É. um minutinho. Ok. Então, no warm-up, no presentation e no wrap-up, o papel principal é do professor. Quando é na practice, o professor e o aluno juntos, e depois na production, só os alunos. Então, observa que existe uma escala, né? Então, precisa de ter um momento do professor, um professor e aluno, e só o aluno. E aí, com isso, a gente vai trabalhar cada uma das habilidades que a gente precisa trabalhar com o aluno. Então, vamos dar um exemplo aqui de warm-up. Então, o que que o warm-up faz na aula? Ele constrói o interesse do aluno, e nesse momento você não vai, desculpa, você não vai ensinar nada. Vai ser só para o warm-up. Se você quiser, né, for uma aula de continuidade, você pode rever alguma coisa de uma forma divertida, mas no warm-up não é momento de ensinar nada. O warm-up pode levar aí de 5 a 8 minutos aproximadamente. Então, vamos fazer de conta que o nosso ponto principal, que é a nossa unidade em questão, seja Farm Animals. Então, o que que você pode fazer se você vai estar iniciando Farm Animals com esses alunos? Uma música que eu gosto muito de usar, seja Old MacDonald ou qualquer outra música que fale de Farm Animals, você vai cantar com eles a musiquinha ali. Old MacDonald eu gosto porque ela tem uma versão em português, né? Então os alunos vão fazer associação. Você pode usar flashcards, bichinho de plástico, cartaz, qualquer coisa para preparar o aluno, né, para fazer um contexto ali para o aluno já pensar, opa, essa aula vai ser sobre fazenda. Vamos supor que no seu caso não é mais aula inicial, no seu caso vai ser já uma revisão, né? Então você já usou as canções e tal. Então, o que que você pode fazer? Você pode repetir isso com eles, né, para verificar esse aprendizado. E se você tiver algum joguinho, que seja aquele de colocar peça, ou mesmo aquele tipo de quebra-cabeça que a gente faz, né, cortando ali como se fosse cartinhas para montar com eles, fica legal. Lembrando, o que que significa o termo warm-up? É você deixar os alunos já aquecidos para o que vem depois. Este é o momento, tá? Lembrando, aqui você não vai estar ensinando nada, você vai estar só mostrando. Gente, olha só, o que que vocês acham desse assunto aqui? Tal, pronto, acabou. Não, não é hora de fazer repeat after me, não é tempo de fazer associação da imagem do porco com a palavra peg, nada disso. É só mostrar para eles. Depois você vai fazer a presentation. Então, nesse momento,
sim, se for grammar, se for vocab, se for pronunciation, esse é o momento de apresentar. Esse momento é o heart of the class. É o momento principal. O aluno vai para a escola por causa deste momento. É para aprender com você algo novo. E aí, o ensino acontece aqui. Nesse momento vai ter drill, vai ter repetition, vai ter modeling, vai ter resources, se você for usar. Esse aqui vai ser o momento que você vai apresentar. E nesse momento, é importante que você faça com eles conexões, né? Daquilo que você fala, daquilo que eles vão repetir entre eles com drill, né? Esse momento vai ser a apresentação da sua matéria, né? Ah, Thais, e aí? Eu vou usar livro, vou usar PowerPoint, eu vou usar o quê? It's up to you. Cada pessoa vai estar dentro do seu contexto, né? O que que eu uso? Eu uso o livro, tá? Então, assim, seja ensinando crianças, seja presencial ou online, eu prefiro ensinar crianças muito mais presencial, né? Seja ensinando adultos, igual eu estou ensinando agora, tudo eu uso livro, eu gosto de livro. Ah, Thais, mas tem gente que diz assim, assim, cada um se adapta melhor, eu não sou essa pessoa que vai demonizar o livro. O que eu não acho correto é você usar o livro como base única do seu ensino. Eu entendo que ele tem que ser um ponto de contato ali, né? Ele vai ser uma base, uma referência, tá? Esse tempo de presentation, ele vai demorar em torno de 10 a 12 minutos. E aí, vamos imaginar aqui, continuando no Farm Animals. Então, vamos supor, se for grammar, você vai ensinar there to be, por exemplo, né? E lembrando que para você ensinar there to be, a parte do vocabulário já tem que estar ok, né? Porque você já ensinou e vai falar, tem tantos cavalos, né? Tem tantos tal. E aí você pode trabalhar singular e plural. E aqui eu até coloquei, né? É que cada um deles deve demorar uma aula. Eu não recomendo para crianças você apresentar singular e plural no mesmo dia, não, tá? Eu sugiro que apresente o singular numa aula, plural em outra aula. Da mesma forma com interrogativos e negativos. Se você for trabalhar, por exemplo, o vocabulário, é importante você lembrar do attention span, que é esse tempo de concentração das crianças. Não se empolgue e ensine todos os animais da fazenda numa aula só. Isso não é effective. Eles não vão memorizar. O que que é o ideal você fazer? Vai de 3 em 3, no máximo de 4 em 4, que você consegue trabalhar com eles ali, explora o som dos animais, faz brincadeira de quebra-cabeça com eles, colore, porque você precisa que eles memorizem isso. Não é só sair jogando para eles aquele tanto de animal da fazenda. No outro dia, se você perguntar, eles não sabem. Então, é preferível você ensinar 3 num dia, aí no próximo dia você volta naqueles 3, revisa e ensina mais 3 ou 4 e assim por diante. Lembre-se de ensinar a pronúncia, tá? Don't forget the pronunciation. Por que que isso é importante? Porque a criança só vai repetir aquilo que ouviu de você ou do áudio, né? Se você tiver áudio no seu material, use e abuse, tá? Então, é muito importante você também preparar isso ali direitinho, porque os alunos escutam um dos outros, eles escutam de programa na televisão e às vezes, tô falando com base nessa matéria de Farm Animals, que é muito comum, então eles vão ouvir gente falando pig, horse, né? E a gente sabe que a pronúncia correta não é assim, né? É peg, horse, né? Então, para eles conseguirem ouvir de você, então não ignore, tá? Eu já vi muito professor fazendo assim, eu não fico trabalhando com eles a pronúncia das cores, dos shapes, porque eles sabem isso. Pera aqui, mas eles sabem será a pronúncia certinha, eles sabem o uso certo. Então, não fica confiado, vamos dizer assim, no conhecimento prévio deles, não, porque eles estão esperando aprender de você. Uma outra coisa boa de você trabalhar com eles é a recognition. Então, essas matérias de ensino infantil, né, são matérias que, se vocês pegarem até os livros didáticos, elas aparecem do primeiro ao quinto ano, e elas vão reaparecendo de formas diferentes, né? Então, vamos supor que você esteja com um aluno de 9 anos, terceiro ou quarto aninho ali, ele já viu Farm Animals em alguma vez, né? Então, é muito importante você também trabalhar com eles recognition, né? Então, você pode pegar, né, por exemplo, um chart, e aí você vai ter lá as imagens e eu gosto muito de fazer isso, né? Eu aponto para a vaca e pergunto: Is this a pig? Né? Para os alunos verem se o reconhecimento deles está ok. E aí eles vão falar: Yes, it is. No, it's not. E assim por diante. Então, fazer esse trabalho de reconhecimento com os alunos também é muito interessante. A practice, esse momento aqui
é um momento que você vai trabalhar junto com o aluno para poder produzir depois, né? Então, prepare atividades relacionadas com o tópico. E ali eu coloquei on point. Porque tem professor que, às vezes, na hora da atividade, nesse momento, quer fazer também uma revisão, quer lembrar de algo. Então, pera aqui. Você tem que praticar o que você acabou de ensinar. O aluno vai trabalhar a autoestima dele ali nesse momento. Ele vai falar: opa, realmente aprendi. Então, tem que ser on point. Tá? E aqui eu coloquei, olha, you can set a time and correct one by one with them. E aí eu coloquei 5 is enough. Pair work is okay. Então, não é hora na hora da practice de você virar para eles e falar que você vai fazer exercício da página 10, 11 e 12. Não. Na practice é aquele momento que você vai ver. Ele ouviu de mim, ele aprendeu. Vamos praticar juntos para ver se fez, né? Então, eu gosto de fazer ali 5, 6 atividades no máximo dentro de um tempo de aula aí de 50 minutos para conseguir funcionar. Não tenha medo de trabalhar em dupla. Ah, Thaís, mas tem aluno que pega carona no outro e tal. Gente, nós fomos alunos também, principalmente crianças, né? Se você souber preparar ali direitinho, de forma que os dois vão fazer, dá para aprender sim, e eles gostam mais de trabalhar em dupla do que sozinhos. E aí eu coloquei aqui, try to correct it in a fun and interactive way. Então, corrigir, só assim, ó, número 1, esse, número 2, esse. Você vai estar corrigindo, mas vai ficar parecendo um pouco mecânico. Então, o que que seria um fun way? Pedir os alunos para poder falar, de repente fazer esse check com eles, né? Usando a ICQ, né? A ICQ é Instruction Checking Questions, e você pode fazer também CCQs, né? Que é Concept Checking Question, que é você falar com eles, que nem eu fiz o exemplo do pig e cow ali, né? Você perguntar, é esse ou não é? Para os alunos, então, responderem juntos. A hora da practice vai ser a hora que você pode fazer repetição, pode fazer um monte de coisinha com eles. Mas é nesse momento que eles vão fazer, eu sei praticar isso, mas eu estou sendo assistido pelo professor. Né? E esse momento pode demorar aí de 7 a 10 minutos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Teaching grammar, eu coloquei aqui, you can use a chart and ask questions based on the chart. Né? Você pode fazer atividades de true or false, visual recognition, você pode prompt questions para os alunos, né? Perguntando para eles, vamos supor, se você está ensinando Dare to Be, né? Quantos tem ali e tal. Eu até vou dar na sugestão de storytelling, tem um dos meus livros, né? Que se chama Leo's Farm. Vocês têm acesso gratuito lá pelo YouTube, que é sobre Farm Animals, vocês podem fazer isso com eles lá. Também atividades de fill in the blanks. Se você for ensinar o vocabulário, você pode usar flashcards, você pode usar PowerPoint, que é tipo um flashcard você pode fazer na tela. Para quem trabalha com aula online, é muito effective, né? Você pode fazer memory game, você pode fazer perguntas diretas para os alunos, coisas para compreensão. E aí, é muito importante entender que quando você trabalha o vocabulário, que o goal disso, né, que o main point é entender que os alunos aprenderam de fato o vocabulário e que eles estão confident para usar aquilo ali posteriormente, tá? A hora maravilhosa da aula é essa, é a production, né? O que que a production intenciona fazer? Promover a autonomia do aluno, né? Então, deixa eu ver se ele aprendeu mesmo, porque na practice ele fez junto comigo, mas agora na production é ele sozinho, né? E aí você vai dar oportunidade para eles produce real language by themselves, né? Então, eles vão produzir sozinhos, né? Você vai estar ali só observando e de repente taking notes para depois fazer error correction. Eu gosto muito de fazer isso, né? You can challenge them a little e fazer level plus, sorry, level plus one activities, né? Você pode fazer, elas são muito welcome. Então, o que que é level plus one activities? Então, de repente, você fazia com ele assim, ó, there are 3 cows. E aí você vai fazer com eles um level plus one, você vai mostrar para eles lá no chart, por exemplo, né? Cows and pigs. Então, aí eles vão ter que fazer there are 3 cows and 5 pigs. Então, você aumentou, em vez de fazer uma sentença simples, você fez uma sentença maior. Então, isso para eles pode ser desafiador. Cada um vai saber né, como que você vai desafiar. Esse tempo, ele é o tempo
deve durar maior tempo da aula, né? E ele deve durar ali em torno de 10 ou 15 minutos. Esses minutos que eu tô colocando aqui, gente, é baseado numa aula de 50 minutos, tá? De 50 a 60 minutos, que é a aula padrão. Se você for trabalhar grammar, você pode fazer, por exemplo, correct the sentence. Você pode escrever write sentence based on a picture, find a mistake, change from an affirmative to negative or to interrogative, change from singular to plural, por exemplo, né? Então, lembrando que você precisa trabalhar com eles todas as habilidades, oral, escrita, né? Então, você tem que pensar o foco daquela aula ali também. Ou daquele exercício, pode ser um foco só, ou pode ser mais de um. Você pode trabalhar vocab, né? Você pode fazer descriptions, né, com o nome do animal, você pode fazer um picture, né, justamente com o name. Eu gosto muito de fazer atividades de spelling ou dictation, principalmente, né, você pode fazer com eles um picture dictation. Então, você vai fazer com eles pig, e aí eles vão desenhar um pig lá. Eles adoram você falar, você tem 30 segundos para desenhar um pig, né? E aí vai ficar super corrido, vai fazer aqueles pig meio feiosos, né? Mas o ponto é, eles entenderam o que você pediu? Esse é o ponto. Se o desenho ficar bonito ou feio, isso não vai importar, né? O ponto é que eles fizeram. E você pode escrever alguma palavra, né, com uma letra faltando ali, para poder ver se os alunos vão identificar o erro ali naquela atividade, né? Depois que você já fez essa production com eles, é muito importante observar a reação deles após a production. Por quê? O objetivo da production, que é promover a autonomia do aluno, é também deixar o aluno pensando assim, eu consegui fazer, né, e tal. Não é o aluno sair de lá derrotado, tipo, ai, tava tudo muito difícil, eu não consegui fazer nada, né? Então, é muito importante você observar isso. Se você percebeu que a atividade que você sugeriu ali, deixou o aluno assim, né, a grande maioria dos alunos assim, né, sentindo muita dificuldade, isso é um alerta para você para as próximas atividades. Porque, de repente, a gente faz algo num nível mais difícil, eles precisariam de um nível mais fácil. É muito importante a gente observar isso. Ah, Thais, e se isso acontecer? Não tem problema nenhum, né? A gente aprende também observando os alunos, né? Então, se acontecer, é só você reajustar para a próxima aula. Por isso que o plano de aula é importante. Então, o wrap-up, vamos terminar a aula, né? Então, você pode fazer uma follow-up task, que seria uma review ou uma correction. A forma que eu gosto de fazer correction, gente, é assim. Enquanto eles estavam fazendo production, eu tô ali andando em volta da sala, às vezes com um bloquinho ou um papelzinho na mão e anotando lá. Então, eu escutei, a Diana falou pig, a Virgínia falou there is two cows, e eu tô anotando aqui. A Aline Vieira falou outra coisa, né? A Patrícia falou, eu tô aqui anotando, eu não interrompo o aluno fazendo a production entre eles para poder fazer correção, não. Eu tô anotando aqui despistadamente, né? Não tô paro do lado dele para anotar, não. Aí depois que eu anotei tudo, nessa hora do wrap-up, eu vou no quadro e escrevo lá. Gente, fala para mim. There are two cows ou there is two cows? Aí eles falam, eu não vou falar. Gente, eu escutei a Jaque falando isso. É assim? Não, você não vai expor o aluno, não. Você coloca só, né? Gente, fala para mim, é pig ou pig? Dog ou dog? E aí eles mesmos vão ver o que você tá falando e faça essa correction. Eu gosto muito de fazer assim, porque você não expõe o aluno, você não atrapalha ele na hora da production, porque quando você para o aluno para corrigir na hora da production, querendo ou não, você deixa o aluno um pouco intimidado, né? Então aí você evita esse tipo de coisa. É só uma sugestão. Na hora do wrap-up, é importante você estabelecer um link para a próxima aula, né? Então, como que você vai estabelecer esse link? Você pode falar, gente, nessa aula que a gente aprendeu, cow, dog and horse. Então, eu vou contar para vocês quais outros animais a gente pode ter na fazenda. Ah, galinha, pato e ganso. Em português eles vão falar. Exatamente, então nós vamos aprender esse na próxima aula. Então, você já estabeleceu um gancho ali. Não precisa de ser nada do outro mundo, mas é só para deixar os alunos. Ah, será como que fala galinha, né? E
eu gosto muito de terminar de uma forma divertida com algum tipo de goodbye song. Eu gosto de colocar musiquinhas no final da aula, por quê? Porque isso me dá também um tempo de trabalho com os alunos, de eles entenderem a rotina de como aquilo ali acontece, né? Então, se eu já falo, a gente toca a aula, parece muito abrupto assim, né? Então, de repente, se ok, so let's sing. Então, quando você começa a cantar, eles já sabem que aquela música já indica o final da aula. Então, se tiver brinquedo para recolher, se tiver cadeira para botar no lugar, se tiver objetos para recolher, essa musiquinha vai ser o prompt para terminar. Alguma pergunta, gente, ou algum comentário, alguma coisa sobre essa questão do plano de aula? Tá todo mundo, eu não sei se, né? Não tô vendo ninguém. Não? Então vamos passar para o nosso próximo tópico. Ah, que bom que você gostou, Juliana. O objetivo, assim, né, do nosso, desse momento, não é dizer, né, que eu tenho todas as respostas, né? Mas é dar sugestões, principalmente para quem vai começar ou para quem está precisando de dar um brush up. Bom, hum, ok. Então vamos lá. Eu amo, amo, amo ensinar inglês através de histórias. Né? Quem me conhece aí, que me acompanha, sabe que eu já escrevi alguns livros em inglês, e os meus livros, é, o livro é um livro infantil, mas quando eu escrevo o livro, o meu objetivo não é o aluno, né? Não é a criança. O meu objetivo é o professor. Por quê? Porque eu sei que o professor, ele precisa, principalmente o professor de inglês no Brasil, ele precisa de ter outras alternativas de trabalho, né? E aí, quando a gente pensa no que a gente tem de recurso, a gente sabe que a gente tem quase nada, né? Que a gente tem pouquíssimo. Então, quando eu escrevo um livro, é pensando no professor. Mas, independente de qual livro que você tem na mão, dá para fazer muita coisa. Então, tem gente, né, tem professores que quando pegam um livro de história para poder ensinar, para contar a história na aula, o que que ele faz? Ele pega o livro, lê a história, seja fazendo entonações ou não, e acabou. Né? Quando acabou, foi um story time e acabou. Só que dá para a gente trabalhar um monte de coisa e você usar aquele livro por mais tempo na sua aula, né? Então, eu vou dar algumas sugestões aqui de como você fazer isso, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Isso é parte de um workshop mais comprido que eu já dei, que se chama Ensinando Inglês através de Histórias, tá? Então, vamos lá. O que que é o storytelling, né? Então, a storytelling, a gente tem que lembrar o que que ela é, né? Que é essa definição que está aqui. Então, storytelling is the interactive art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging the listener's imagination. E quando a gente fala dessa questão de falar com o aluno e boost, encourage the listener's imagination, a gente tem que pensar assim, será que a gente também está fazendo isso? Porque quando a gente vê alguém contando história para criança em português, é muito fácil, né? A gente vê, usa e acontece. Às vezes em inglês a gente fica tão preocupado com a pronúncia, a gente fica tão preocupado com o ritmo, a gente fica tão preocupado com tanta coisa, que a gente esquece que o aluno tem que te ouvir e imaginar aquilo na mente dele, né? Então, por isso é importante a gente saber escolher o livro que a gente vai usar com os alunos. O que mais a gente pode ensinar na história? Além do que está sendo falado ali de forma óbvia, né? Você pode ensinar vocabulário, pronúncia, gramática, escrita e ritmo. Esse ritmo, ele vai casar ali com aquela questão também das rimas, né? Que é bem parecido com aquilo que a gente trabalha no português também. E, além disso, você vai estimular no aluno o desejo pela leitura, né? Então, assim, na minha escola, que era na minha casa, eu tinha
uma estante lá, assim, eu fiz assim, mais ou menos no formato de uma árvore, e eu colocava todos os livros que eu tinha lá, sabe? E a gente tinha um momento lá que eu deixava os alunos, hoje fulaninho pode escolher o livro que a gente vai contar. Claro que eu só tinha colocado lá livros que eu já conheci e tal, né? E aí esse manusear do livro, né? Deixava os alunos, essa capa aqui é interessante, esse livro é sobre o quê, né, e tal. Então, de repente, dependendo do contexto em que você está, você pode levar os alunos para a biblioteca, né? Ou se você conseguir fazer aquela, tipo uma caixa cheia de livro, né, que você carrega para a sala e tal, porque esse estímulo pela leitura em crianças, ele não vai vir só pelo ouvir. Ele gosta de manusear, né, e tal. Então, tem professor que é muito, mas muito enciumado com os livros, né? Porque às vezes são livros daqueles que abrem com coisa para fora. Eu tenho medo do aluno estragar e tal. Veja junto com ele, né? Porque isso pode despertar ali o desejo pela leitura também. O principal tipo de histórias que temos, né, são as histórias clássicas. Quais são as histórias clássicas? Três Porquinhos, Cinderela, todos aqueles que a Disney já tem desenhos, né, e tal. Então, a gente tem uma grande vantagem quando a gente usa histórias clássicas. Por quê? Porque a maioria das crianças já conhece o enredo, já assistiu um filme, na escola alguém já contou em português, na família alguém já contou. Então, você pode usar esse background knowledge, porque isso aí vai te evitar ficar fazendo tradução de tudo. Então, os alunos vão fazer associação. Gente, eu já fiz esse teste. Sabe, eu peguei a história dos três porquinhos, né? Three Little Pigs, e eu usando ali os fantoches, os bonequinhos com os alunos, eu não falei coisa assim. Gente, eu quero saber essa palavra tal. Não. Eu fui contando para eles. Como eles já conheciam os três porquinhos, eles foram fazendo os barulhos junto comigo, porque eu gosto que as crianças interajam, né? E aí eu mostrava como que era ali, aquele momento do barulho, eles já sabiam história, e alguns deles iam perguntando, depois eles me perguntaram, mas aquela palavra não seria assim e tal. Então, assim, é muito interessante você usar histórias clássicas. Qual que é o cuidado que você tem que ter em histórias clássicas? Algumas histórias clássicas têm o texto muito comprido. Um exemplo, Alice no País das Maravilhas, por exemplo. A história é muito densa, a história é muito comprida, né? Então, se você for pegar uma história dessa, o que que eu sugiro você fazer? Use um resumo da história. Dê a sua versão para a história de forma resumida. Você pode fazer isso com qualquer história. Você não tem que ficar lendo página por página. Inclusive, eu nem aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a ler bastante a história antes de contar, para na hora você usar o livro de repente só como um flashcard, que os alunos enxergarem ali as imagens e fazer associação. Você ficar lendo para os alunos não é muito atraente, não. Depois vocês façam o teste. Então, como que você vai fazer isso? A minha sugestão para vocês é: tell the story at least two times in different ways. São diferentes aqui, são em português, corretivo, o corretor. I'm sorry. Né? Então, você vai contar para os alunos a história duas vezes. Tem que ser no mesmo dia? Não. Pode ser uma no início e outra no final da aula também? Pode. Né? Então, como que seria em two different ways? Vou dar para vocês um exemplo. Você pode contar do jeito que você quiser, e se você achar essa mesma história narrada no YouTube, por exemplo, você pode passar para eles. Por que que é importante você fazer isso? Para eles verem aquilo mais de uma vez e memorizar aquela história, porque se você fizer duas vezes igual, vai ficar monótono, né? Então, eles têm que conhecer a história para começar a interagir com você. Você vai focar em um ponto para ensinar. Então, por que que é importante focar em um ponto para ensinar? Vou dar um exemplo para vocês, que é de uma história que eu gosto muito. Goldilocks and the Three Bears. Então, cachinhos dourados, né? E os três ursos. Então, vamos supor que você queira, o seu foco, né, na história, seja ensinar para eles um, dois e três. Estou dando aqui uma coisa bem básica, que são o número de ursos que tem. Mas nessa história, você também pode usar os tamanhos, você pode usar as quantidades de comidinha que colocou lá, você pode colocar graus de comparativo, né? E aí você quer ensinar tudo de uma vez na história. Não precisa, né? Foca em uma coisa por vez, né? Vou dar um exemplo. Quando o aluno está no primeiro aninho, se esse aluno for iniciante, você pode usar essa história para ensinar o one, two and three. Ok, só dando um exemplo.
Quando ele estiver lá no terceiro ano, você vai contar essa história de novo. Mas aí você já vai ensinar de bigger, smaller, né? E assim por diante. Né? Então, não há problema você, de repente, contar a mesma história para a mesma turma em tempos diferentes. Mas não sai ensinando tudo que pode ensinar. A não ser que seja um projeto semelhante ao que nós vamos ver daqui a pouco. Explore the vocabulary, né? Então, explore o vocabulário foco que a história te dá, né? E aí eu coloquei retell the story with the students. Então, você é necessário, até para trabalhar pronúncia, para trabalhar memorização, reconte essa história com as participações dos alunos. Então, você pode parar e falar, e agora? Né? E tal. E você pode até pontuar, eu já fiz isso, né? Fulaninha, o que que ele fez agora? Porque você vai obrigar o aluno a prestar atenção em você, né? Se você conseguir fazer isso de forma sistemática, né, incluir isso como se fosse um padrão na sua aula, gente, vocês vão ver como que eles vão gostar, né? E o mais interessante acontece é que eles chegam em casa e eles querem contar para os pais, né? E aí, quando eles veem, os pais veem os alunos contando e participando, gente, isso é fidelização na certa. Para quem trabalha com aluno particular, o pai quer isso. É assim que o pai vai ver se o aluno está aprendendo, né? Então, se você conseguir isso aí, sucesso total. Ah, Thais, mas eu não tenho muitos materiais, eu não tenho condição de comprar. A dica que eu vou dar para você é esse site aqui, olha. Ele se chama Teachers Pay Teachers. E aqui, eu coloquei aqui na busca Goldilocks and the Three Bear Sequencing. Eu só coloquei assim. E aí, na busca, quem não conhece ainda o Teachers Pay Teachers, você vai vir aqui nessa opção Price e tem lá na opção, na busca, você já buscar tudo que é free. Então, vai aparecer para você várias opções de free. Então, o que que eu te sugiro fazer? Você vai lá nesse site, Teachers Pay Teachers. Tem coisa paga? Tem, mas tem muita coisa gratuita. Você coloca o nome da história que você quer e coloca no price lá, free, e pede para buscar. Depois você vai ver o tanto de coisa que vai ter. Você pode colocar isso tanto o nome de história, o assunto que você quer trabalhar números, cores, whatever. Vai aparecer lá. É só você ter cuidado de colocar lá onde tem escrito price, aqui onde está a mãozinha aqui agora, você colocar free. Porque aí vai aparecer para você todas as opções gratuitas. É uma sugestão, né, para você ter materiais gratuitos aí. Vamos lá. O livro mais famoso, sem ser as histórias clássicas, o livro mais famoso que eu conheço, que com certeza, pelo menos quem já está na caminhada de professor de inglês aí há mais tempo já ouviu falar nesse livro, é The Very Hungry Caterpillar, do Eric Carle. Né? E se você não conhece esse livro, eu te recomendo de você anotar o nome dele agora, porque ele é um livro, para mim, assim, quase perfeito, né? Você pode ensinar o que através desse livro? Você pode ensinar as cores, os números, os dias da semana, tamanhos, healthy and junk food e mais coisas também, né? Por que eu coloquei aqui esse livro de sugestão aqui, o primeiro de sugestão? Porque ele dá para você trabalhar isso tudo, né? E é aquilo que eu disse, não ensine tudo ao mesmo tempo, a não ser que seja um projeto. Eu já vi professores trabalharem com esse livro por um semestre, né? E aí os alunos fizeram até a própria versão deles, a lagarta e tal. Aí sim, se é um projeto, você vai ficar muito tempo com aquele mesmo livro. Mas se não é projeto, o que que eu coloquei aqui? 5. Eu coloquei 5 propositalmente. Então, o que que eu faria? Com os alunos de primeiro ano, em uma das unidades, eu trabalho as cores. Com os de segundo ano, os números. No terceiro ano, dias da semana. Quarto ano, os tamanhos. E no quinto ano, health and junk food. Né? Então, você pode usar o mesmo livro várias vezes. Daí é bom que os alunos falem, eu lembro dessa história e tal, né? Por quê? Porque tudo que o aluno gostar, ele vai pedir para você repetir. É assim, seja musiquinha, seja jogo, seja brincadeira, seja o que for. Se ele gostar, ele vai pedir para você repetir aquele tanto de vezes, e eles não ligam para isso. Né? Então, é muito importante você observar o seguinte: Thaís, eu vou esgotar The Very Hungry Caterpillar com uma aula só, com uma turma só. Eu não te recomendo fazer isso, a não ser que seja um projeto. Né? Por quê? Porque você pode usar, assim como esse, tem outros livros que dá para você fazer isso também, mas senão você vai perder a oportunidade, né, de estar usando por mais tempo um livro e esgotar tudo numa aula só.
Ah, eu ainda coloquei aqui, ó, você pode trabalhar projeto Cleo, né, com transformação. Então, você pode convidar lá o professor de ciências, né? Vamos falar da metamorfose, né? E vamos falar da transformação da lagarta e etc. Dá para você fazer um projeto bem legal. Esse projeto Maker, né? Você pode fazer, tipo, uma cooking class, né? Então a lagarta ela come várias frutas lá e frutas e outras coisas na história, né? Então você pode escolher uma das coisas. Eu vou fazer uma salada de fruta aqui, né? Você pode fazer um calendário também com o projeto Maker da Very Hungry Caterpillar, porque ela fala: na segunda eu comi isso, na terça eu comi aquilo. Então vamos fazer aqui um horáriozinho só com uma semana ali com os alunos, né? Você pode pesquisar com os alunos, né, os outros animais que passam por metamorfose, né, ali juntamente com o professor de ciências, né, lagarta, sapo, né, que girino transforma em sapo e etc. Depois eu coloquei aqui os meus livros, né? Então, The Avocado Family, todos os meus livros, você pode achar na página do YouTube, tem todos os livros lá narrados, né? Você pode usar à vontade com a sua turma, tá? Então, The Avocado Family, ele é um livro linear, né? Ele é uma história linear, onde Timmy, que é esse abacatinho menor, ele apresenta a sua família, né? Então, ele fala, esse é minha mãe, meu pai, a minha ideia, quando eu escrevi esse livro, foi o professor ter na mão, de forma dinâmica, uma árvore genealógica. Porque quando a gente vai apresentar a família, todos nós usamos uma árvore genealógica, né? Ou seja, que a gente traz um cartaz ou no livro, às vezes vem. E aí, o time está fazendo a mesma coisa que a gente gosta de fazer com a árvore genealógica, só que é no livro, né? E aí, qual que é a minha sugestão de você fazer com esse livro, né? Você pode ensinar o vocabulário da família, possessivos, adjetivos. Uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção é porque eu escolhi os nomes dos personagens, né, dos avós, April e Majo, né? Majo, ele é mexicano, por isso se fala assim, tá? E abril e maio são os meses da época do abacate, né? Então, eu coloquei isso aí como mensagem oculta, né, vamos dizer, intencionalmente. Você pode ensinar também períodos do dia, né? E no projeto Maker, gente, eu já fiz isso eu fiz isso com os meus alunos adultos aqui nos Estados Unidos no ano passado, né? Você pode pedir os alunos para reescreverem o livro, só que vai ser o livro da sua família, da Silva Family, né, da Ribeiro Family, e assim por diante, né? Eu fiz isso com os meus alunos, né? E eu fiz até um template, né, com o livro todo, só com os gaps para os alunos preencherem, né? E aí, quando o aluno chega em casa e lê para o pai, nossa, gente, eu já tive mãe que deu feedback chorando, que achou a coisa mais linda do filho contando a história da família. E eu já tive pais que se empolgaram, mandaram fotos para o aluno ir colocando, a gente fez tipo um caderninho, né? Tem aluno que gosta de desenhar, e tem aluno que fala com a gente de forma que a gente lê ali nas entrelinhas, né? Tem aluno que fala: ah, tia, eu não queria fazer da minha família, não. Eu posso fazer uma família morango? Né? Então a gente percebe que de repente é um relacionamento familiar, não é, né? Tal. E claro que eu deixo de fazer do jeito que quiser. Porque o meu objetivo não tem a ver com o nome se sua mãe chama Maria, se seu pai chama José, o quê? O meu objetivo é o aluno aprender os graus de parentesco, né? E com isso, inclusive, já teve gente que me perguntou: ah, Thaís, mas hoje em dia existem muitas estruturas de família e tal. Eu falei, gente, o meu livro eu escrevi baseado na estrutura de família na qual eu cresci, né? Então, quando você pede o aluno para poder fazer o livro dele, ele vai escrever a família dele. Então, ele vai colocar os nomes dos parentes que ele tem lá. Então, eu já tive aluno que fala: eu sou criada pela minha avó e pelo meu tio. Tá ok, né? Então, não tem barreiras assim, né? Tá? Então, quer dizer que eu vou ter que arrumar uma família igual? Não, né? Então, cada aluno vai escrever a sua família da estrutura que ele for, sem problema nenhum, tá? O importante é eles saberem os nomes dos graus de parentesco. Esse é o alvo. O meu segundo livro, ele se chama Timmy's Buddies, né? E aí, esse livro, eu escrevi ele para dar para o professor que quer trabalhar com phonics, que é o nosso próximo assunto, um instrumento. Ele é um livro rimado,
né? Inclusive no YouTube ele tá cantado, sou eu cantando. E você pode pedir os alunos para poder fazerem atividades ali junto com eles. Nesse livro, assim como no The Avocado Family, o time está apresentando sua família, nesse ele apresenta os coleguinhas, tá? Então, o que que é possível ensinar com esse livro? Rimas e sons, né, que aí vai entrar em phonics, descrição física e de personalidade, likes and dislikes, e alguns adverbs of frequency, né? Essas são a parte ali core do livro, né? E aí no projeto Maker, mesma coisa do outro, né? Você pode encorajar os alunos a reescrever o livro, mas pensando sobre coleguinhas na sala, gente que não é coleguinha da sala, que é coleguinha deles de, sei lá, do judô, do balé, da natação, né? E você pode pedir eles para criar até outra turminha, né? Aluno ama fazer, então eu vou fazer minha turminha de monstro, de outros formatos, de dinossauro, né? Então, o interessante é aquilo que eu falei, né? É encorajar a criatividade do aluno. O outro livro meu que eu coloquei aqui de sugestão é o Leo's Farm, que é aquele livro que eu falei com vocês que tem essa parte de fazenda, né? Eu coloco a, a quantidade de animais, né, e tal, tem Dare to Be. Se você observar se você ainda não conheceu o livro, quando você assistir no YouTube, você vai observar que eu coloquei o Leo em vários lugares diferentes, inclusive para te ajudar a ensinar prepositions of place, né? Para poder falar, ele tá on the right, on the left, behind, e assim por diante, né? Então você pode ensinar animals, numbers de 1 a 10 e de 10 a 1, colors and sizes, sendo também opposites, prepositions of place. E aqui tem uma página com uma rima. E aí, essa rima também é uma atividade. Essa atividade tá, né, tem escrito lá. These farm animals are like a kind of zoo. Do you have pets? Maybe one or two? What kind do you have and what are their names? Draw and color them. Are they all the same? Então, é mostrando assim, a fazenda que tem muitos animais é como se fosse um zoológico. E aí, mas você tem pets? Você tem o quê? Vamos colorir, vamos desenhar? Como é que eles se chamam? Eles são todos iguais, né? E aí, é interessante se você puder, você trabalhar com eles o versinho também, para trabalhar a rima e a pronúncia, né, e tal. E aí eu coloquei, né, você pode fazer um cartaz ou uma maquete, observando, né, os alunos fazer tipo uma fazenda ou um zoológico, né, e eles podem apresentar para as pessoas que vão ser os visitantes, né, e você pode fazer isso tanto online quanto presencial, eles vão amar fazer, e se dependendo, né, se você trabalhar fônicos com esses alunos, você pode trabalhar com eles o nome do animal e as palavrinhas que rimam com eles ali também. Pode ser bem interessante. Dessa parte de storytelling, alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês querem compartilhar? A audiência é muito caladinha. Tá bom, acho que vocês estão com medo de aparecer na gravação. Deixa eu abrir a nossa próxima parte aqui, que é a nossa penúltima parte, que é o assunto. Para mim, esse assunto é super importante. Inclusive, ele é o assunto chave da minha pesquisa aqui no mestrado, né? O meu projeto de pesquisa, ele. A Juliana está falando onde podemos comprar esses livros. Então, Juliana, quando eu estava aí no Brasil, eu tinha alguns exemplares físicos e eu vendia na minha página. Mas, como eu não fiz por editora, por enquanto não tem como comprar, não. E eu tenho uma situação que eu só vou poder voltar a vender quando eu tiver aí no Brasil de volta. Nem o PDF eu não posso vender ainda. Inclusive, né, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Meu desejo é no final do mês ou no meio de fevereiro, ainda não sei. Eu quero fazer o lançamento oficial do Timmy's Birthday Party e provavelmente eu vou fazer distribuição gratuita do e-book nas primeiras semanas, porque eu quero muito que vocês tenham, né? Então, provavelmente vai ser assim. Mas, por enquanto, eu não tem como. Mas quando eu voltar para o Brasil, né? Meu mestrado acaba em maio de 2025. Eu pretendo fazer mais tiragens físicas,
né? Então, o tema da minha pesquisa aqui nos Estados Unidos é a importância do ensino dos sons através da contação de histórias nas aulas de inglês de crianças brasileiras, né? Ficou um tema grande, mas é esse, né? E eu acredito muito que você ensinando phonics, você consegue ter alunos produzindo oralmente melhor. A gente percebe muito aluno, no ensino médio principalmente, que pronuncia algumas frases e palavras de forma errada. Por quê? Porque eles aprenderam errado lá quando era pequenininho. Seja de um professor que de repente ensinou para ele com o padrão errado mesmo. Eu já vi professores que, para eles, red e head é tudo igual, né? Tudo é head, né? E aí o aluno cresce falando assim. E aí, eu realmente acredito que a storytelling pode ajudar o professor nesse padrão, né? E a minha pesquisa vai ser sobre isso, né? E aí eu creio que eu sei que essa questão do ensino de phonics caiu no colo do professor brasileiro da noite para o dia, né? Eu já trabalhei dentro de editora e eu sei como que é, né? Simplesmente chega para você, você precisa ensinar, né? E às vezes o professor não tem treinamento para isso, né? E aí você pergunta, vou ensinar ou não vou ensinar? Né? To teach or not to teach? Então vamos lá, o que que é phonics afinal? Thais, eu achava que phonics era igual fonética, não é? Não é, gente, não é. Então o que que é phonics? Então vamos lá. Phonics, essa definição que eu estou dando para você aqui está no dicionário. Phonics is a method of teaching people to read by correlating sounds with letters or groups of letters in an alphabetic writing system. Então, o que que é isso? Né? Na prática seria it's putting sound onto paper. O aluno, gente, é muito importante. Sim, eu tenho ouvido alguns absurdos, né? Quem me acompanha há mais tempo aí nos stories sabe que de vez em quando eu vou lá soltar os cachorros. Eu tenho ouvido alguns absurdos, sabe? Tipo, gente dizendo que o aluno que é alfabetizado em inglês, ele vai falar inglês melhor. Isso não é verdade. Por quê? Porque o aluno, quando chega na idade de alfabetização, ele já fala inglês, já fala qualquer coisa há muito tempo, né? O aluno, quando começa a alfabetizar ali com 5, 6 aninhos, em qualquer nacionalidade, esse aluno já conversa. A criança, quando tem 2, 3 aninhos, já está falando, né? Então, quando você vai pensar em alfabetização, é muito importante você lembrar. Para que a pessoa é alfabetizada, gente? Então vamos lá. Talvez você ou eu conhece alguém adulto que não é alfabetizado. A pessoa é analfabeta. Essa pessoa conversa tudo. Conversa tudo. A única coisa que ela não faz é o quê? Ler e, consequentemente, escrever. É aquela pessoa que, quando vai no banco, tem que ir lá, ó, botar o dedo. A pessoa conversa tudo, gente. A pessoa paga com dinheiro, a pessoa faz um monte de coisa. A única coisa que essa pessoa não faz autonomamente é ler e escrever. E aí é isso que eu tento bater na tecla, sabe? Eu não conheço, eu só conheço aqui, gente, a Patrícia Farnese, só. Porque eu conheci pessoalmente, que quando eu trabalhava em outro contexto, visitei ela na escola dela. Tirando a Patrícia Farnese, eu não conheço mais ninguém, né? Então, assim, se você é essa pessoa que acredita ou que comprou um curso que falava para você que se você alfabetizar a criança, ela vai falar inglês melhor. Vamos pensar. A alfabetização, ela tem a ver com a habilidade de ler e escrever. Não tem a ver com a habilidade da fala, entende? Chega a ser assim, como é que eu posso dizer? Irracional, talvez. Eu não sei se essa é a palavra mais, né? Mas não tem lógica você falar que a pessoa ler e escrever vai melhorar a habilidade de fala dela. Porque o que acontece é muito pelo contrário. Se a criança não souber, não tiver ouvido como se pronuncia a palavra, ela vai ler como está escrito. E vai ter aluno falando tablet. Não é assim? Vai ter aluno falando um monte de coisa porque ele lê daquela forma. Então, assim, a Virgínia está colocando aqui, ele aprende a língua no dia a dia, ele é letrado, mas não é alfabetizado. Exatamente isso. E outra coisa, é isso que eu estou falando. A parte da alfabetização, ele trabalha outras habilidades que não é a escuta, que não é a fala, tá? Então, por que que eu acho, né, que phonics pode te ajudar na sua prática?
E tem um outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui também, que eu estou falando do ensino de phonics no contexto de ensino de inglês como língua adicional ou como segunda língua, tá? Não estou falando de phonics no contexto de primeira língua. Como que seria, qual que é essa diferença, Thaís? Vamos lá de novo, deixa eu parar de compartilhar aqui. Contexto de primeira língua. Você é brasileiro, foi morar na China, na Coreia, foi morar na Arábia Saudita, foi morar em qualquer desses países onde o alfabeto não é igual ao nosso, não é igual ao alfabeto em inglês. Neste caso, a criança precisa ser alfabetizada. Isso não tem nada a ver com a fala. Com certeza essa criança já fala inglês lá, o nome dos joguinhos que ela gosta, as músicas que ela gosta, ela fala beleza, mas ela não sabe ler e não sabe escrever, tá? Esse contexto não é contexto como língua adicional, como segunda língua. Por quê? Porque se você tá dando aula para essa criança, você vai precisar de alfabetizar ela para então você vai dar. Aí sim é diferente, né? Agora, no Brasil, as crianças já aprendem o alfabeto que é igual ao inglês, né? Então, você não vai estar ensinando ela a alfabetizar, você não vai estar ensinando ela a escrever. Isso é papel da professora regular na escola. Você vai estar ensinando ela apenas a falar. Então, a pessoa que é lá da China, de qualquer outro país que não tem um alfabeto igual ao nosso, igual ao inglês, e ela vai aprender o inglês ali como língua adicional e segunda língua, ela tem que passar por um outro processo. Por quê? Porque ela precisa aprender o alfabeto. Aí sim, a necessidade de alfabetização. Todo mundo entendeu essa parte, gente? Dessa questão de alfabetizar e não alfabetizar? Porque senão você vai estar achando que é necessário você realfabetizar a criança. Existem muitos estudos, eu já coloquei isso no Stories várias vezes. Vira e mexe quando aparece uma propaganda fantástica aí pra mim de que tem que realfabetizar a criança, eu acho um absurdo. Eu sempre coloco esses vídeos do pessoal aqui dos Estados Unidos falando. Você não precisa realfabetizar a criança se o alfabeto que ela já fala é igual. Você só precisa passar o padrão sonoro. E é disso que eu tô falando, tá? Muito bem, todo mundo entendeu. Meninas, estão de parabéns. Então, continuando aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos pensar. Ai, Thaís, eu nunca ouvi falar em Phonics. Ok. Em quais tipos de curso de formação para professores você recebeu instrução para Phonics? Não, nenhum. Não existe. Por quê? Porque Phonics não é feito para ser usado no contexto de segunda língua, no contexto de língua adicional. Não vai aparecer isso para você nem no curso de pedagogia, nem no curso de letras, né? Não vai. Esse é um conhecimento que você tem que ter à parte mesmo, né? Então, lembrando aqui, eu quero responder a pergunta usar ou não usar phonics. Eu não vou te ensinar phonics aqui. A gente pode até fazer isso num segundo momento, né? Então, por que que não se ensina phonics no contexto de curso de formação para professores? Porque a alfabetização em inglês não é prioridade para nós. É isso, né? Por quê? Porque o nosso alfabeto já é igual, né? O ensino dos sons é prioridade, mas o alfabeto não, né? Então, qual que é a diferença, né, de usar phonics no contexto de segunda língua, né? Então, vamos lá. No primeiro momento, como eu disse, né, o phonics é usado para alfabetização. Ser alfabetizado quer dizer saber ler e escrever. Mas phonics, no contexto de ensino de segunda língua ou de língua adicional, ele tem uma função muito importante: comunicar para a criança como os sons do que ela escreve funcionam. Então, se você falar com um aluno lá que ele já lê, né? Ele vai abrir lá, aluno de 10 anos, 9 anos, que já está com um ciclo de alfabetização completo. Ele abre o livro dele e ele vai ver lá, P-I-G. Ele vai ler pig. Por que que ele vai ler pig? Porque em português, desculpa, em português não existem palavras terminadas em consoantes que não estejam no plural, né? Só as palavras no plural, né? Pães, cachorros, mesas, etc, né? No singular, não existe palavra na língua portuguesa que termine com consoante. E aí, o que que acontece? Como todas essas palavras terminam com vogal, a tendência é o aluno colocar um som de vogal depois da consoante que tem ali. Então, é por isso que é normal a gente ouvir o aluno falando, que cachorro em inglês é dog, né? Então, como que eu saro esse problema, né? Como que eu resolvo isso?
Então, eu vou ensinar para o aluno que o som, lembrando que o nome da letra e o som da letra são coisas diferentes, nós vamos ver sobre isso já já. Então, o som da letra G é o quê? G. Então, quando eu vou falar a palavra, eu vou falar pig, é pig. Não vou falar pig. Então, quando eu vou ensinar para o aluno o som, eu vou estar ativando na mente dele como que ele vai produzir esse som ali a partir do momento que ele aprender, né? Então, é muito importante a gente entender essa funcionalidade, vamos dizer assim, né? Do uso de phonics no contexto de segunda língua, né? E aí eu coloquei aqui, olha, quando eu vejo a letra, eu associo ao som que essa letra faz, né? E aí, se eu não conheço o padrão sonoro diferente do que eu conheço, eu vou usar qual? Vou usar só o que eu conheço. Por isso que tem aluno que fala algumas coisas errado. Por quê? Porque não conhece o som que tem que ser. E aí, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de letter sounds com as vogais, porque são alguns sons que a gente normalmente ensina, né? E essas vogais, então a gente fala A, E, I, O, U, né? E aí a gente ensina assim para os alunos, e aí a gente esquece que essa som dessas vogais, ela pode mudar, né? Se ela estiver ali num contexto de CVC words ou de Magic words, né? E aí a gente esquece também que os alunos usam essas vogais para fazer associação de rima em português. Então, pata, lata, cata, mata. Tudo terminou com ata. Em português você tem rimas assim. Agora, em inglês, olha aqui, eu coloquei aqui nesse verde primeiro, olha. Eight. Qual palavra dessas aqui vai rimar com eight? Né? Então, a palavra que rima com eight aqui é essa palavra classmate. Então, se você pensar classmate e eight, estão escritas totalmente diferente. Observa que, olha, eight, classmate, né? Não parece nada. Então, se você for pensar que, olha, tem palavras que terminam igual, por exemplo, old e cold. Ok, mas, por exemplo, você tem read e indeed, que não se parecem. E aí, a gente tem que lembrar que isso em inglês acontece com muito mais frequência do que a gente pode imaginar, né? Desculpa. Então, quando a gente pega um padrão sonoro de vogal, o aluno vai fazer aquela associação com base naquilo que ele já conhece, e a gente não pode usar isso com base em alguns exemplos que eu dei aqui para vocês. Eu vou recompartilhar aqui, porque eu quero passar esse vídeo para vocês, e eu preciso ter certeza de que tá saindo com o som. Peraí, só um minuto. Vou share com som. Observem que interessante o que essa professora aqui, inclusive eu vou dar para você, vou dar para vocês o nome da página dela para vocês seguirem, porque tem muita dica boa. Observa que interessante que ela faz com sons. Opa, peraí. Sim. Peraí que eu vou voltar. Peraí que eu vou Come. Sim. No, no, no. Come. Sim. Sim. Ah. Então, o que que aconteceu aqui? Ela mostrou um flashcard com a letra C e ela mostrou para o aluno querendo ensinar o som da letra. Então, o nome da letra é C, mas o som da letra é K. Se o aluno... Desculpa, deixa eu reconstruir o que eu estou querendo falar. Se ao aluno foi apresentado a letra C, ele só sabe o nome da letra C, ele só vai falar C. Não adianta você querer do aluno K, quando ele só sabe falar C. Então, você tem que saber a diferença entre o som e o nome da letra, para você também imprimir isso no aluno. Eu gosto muito, né? E não estou aqui fazendo propaganda, não tem parceria com nenhuma editora e nem nada disso. Mas eu gosto muito da coleção Funway, da editora Richmond.
foi a coleção que eu mais trabalhei mais tempo na minha vida. E se ao voltar para o Brasil eu for dar aula para criança de primeiro ao quinto ano, eu vou querer usar esse livro ainda, porque para mim é a coleção mais perfeita que existe. Eu gosto muito, porque eles só apresentam os nomes das letras do alfabeto no livro 4. Antes disso, tem muitos prompts para você ensinar o som da letra, né? E aí, você se pergunta, ah, Thaís, mas não tá muito tarde e tal? Mas pera aqui, esse aluno, ele tá aprendendo inglês como língua adicional. O que ele precisa de saber das letras são os sons. O padrão de nome de letra ele vai aprender na escola regular, né? E assim, quando você ensina o nome da letra antes do som para aluno que está aprendendo como segunda língua, você vai ter o aluno tentando fazer associações de formas que às vezes não vai funcionar. Então ele vai ver lá, apple. É isso que ele vai falar, né? Talvez você já viu gente falando assim, tanto criança quanto adulto, né? Então ele sabe o nome da letra A é o quê? A. Então, obviamente, o nome da palavra vai ser apple. Tá ótimo, né? E aí, você não tem possibilidade de não dar isso, não ter isso do aluno como resposta, porque ele vai fazer associação com base naquilo que ele sabe, né? Então, assim, é muito importante a gente saber imprimir no aluno essa questão do som. Mas eu vou fazer isso tudo de uma vez só, separado. Se você tem um material que já traz phonics, ele vai dar para você uma sequência. Eu te sugiro apenas seguir, porque aí vai estar em consonância naquilo que você vai estar ensinando, né? É, aí aqui eu coloquei de novo as vogais, só para poder lembrar de vocês de uma coisa. Oficialmente, né, as vogais são A, E, I, O, U, mas sometimes Y, né? Então, às vezes, a letra Y ele vai aparecer com som de vogal, com papel de vogal na palavra, né? E aí, se você vai ter os alunos aprendendo só uma coisa, né? Isso pode atrapalhar ou ajudar na sua fala, no seu listening, e na sua recognition, né? Então, é muito importante, assim, o título desse momento é ensinar ou não ensinar phonics, né? Eu sou do time deve ensinar, né? Ah, Thaís, mas isso é muito novo, eu não sei como é como que é que faz, né? E eu coloquei aqui a pergunta, né? So, what do you think? Should we teach it or not? Né? E aí, se alguém quiser dar a sua opinião, você pode ficar à vontade, né? Mas, e eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho, né? Quem quiser pode abrir o microfone aí e falar. Mas eu acredito que eu não quando eu comecei a ensinar inglês, não existia isso de phonics, né? Eu conheci phonics deve ter uns 8 anos, mais ou menos. E a partir de então eu quis aprender mais e incluir na minha aula. O que eu posso dizer para vocês é que eu percebi que fazia mais sentido para o aluno aprender alguns sons que de repente eles crescem com esse som de forma fossilizada, né? E aí a dinâmica do ensino melhorou demais. E com contação de história, principalmente observando rimas e ritmo, ajudou muito, né? Ah, Thaís, mas o material que eu uso, da franquia que eu uso, do isso que eu uso, não tem phonics. A escola não quer que eu ensine phonics e um monte de coisa. Você não precisa de colocar numa uma sessão da aula se chamará ensinando phonics. Não é assim, né? Você pode ter isso, that's okay, mas eu não fazia assim. Eu observava, olha, eu tenho um padrão de palavras assim ensinado que tem o som tal, que eu percebo que é um som que precisa de ser trabalhado. Então eu trabalhava aquilo ali e tá. Não tem que ter uma sessão para isso, uma página para isso. Você pode administrar. A minha sugestão é que se inclua, né, phonics no ensino. Tem alguém que acha que Aliás, vou mudar. Alguém que quer ou poderia dar alguma opinião com a experiência que já teve usando ou ensinando phonics na aula? Você pode abrir o microfone e falar, por favor. Ninguém? Pessoas silenciosas? That's okay. Se você, né, a partir desse ano, você incluir, né, o ensino você não tem que fazer os sons de todo o alfabeto, né? Mas se você incluir alguma coisa assim, você tiver um feedback para me dar, eu gostaria, seja afirmativo ou negativo.
A Juliana tá colocando, concordo, professora Thaís. Quanto mais nova a criança, mais sinapses no cérebro ela tem. Por isso é mais fácil e natural aprender os phonics. Exato. E você não tem que ensinar assim, ó, o phonics. Você vai ensinar para ela o som no qual ela vai produzir aquela palavra. Você não tem que falar, oi, criança, vou te ensinar phonics hoje. Não é assim, né? Você pode naturalmente. Vamos lá, gente. G, pig. Dog. Né? E aí ela vai entender. Porque às vezes a gente, professor de inglês, às vezes a gente foca muito no som inicial da palavra, né? Mas a gente tem que lembrar a importância também dos sons finais, né? Que é com eles que se fazem linking sounds, né? E é aí que quando chega num contexto de inglês só com pessoas nativas, né? Aí a gente ouve pessoa falando, nossa, mas o pessoal fala rápido demais. Na verdade, não é falando rápido demais, é porque eles fazem todos os linking sounds possível, né? E aí, se você não conseguir, né? É, His name is King Adams. E aí, como que é o nome dele, né? A criança talvez ia falar King Adams, né? Então, quando você fala King Adams, né? Ele juntou ali, ele faz uma sílaba, o G com o A, né? Então, em vários exemplos que eu poderia dar aqui, né? No linking sound se forma uma sílaba que o aluno não está acostumado a ouvir. Então, se ele não está acostumado a ouvir daquele jeito, ele não vai reconhecer. E aí vai ficar parecendo que é muito difícil. Quando, na verdade, é a mesma palavra, só que com sons ligados, né? Então, com isso, a gente termina a nossa parte de phonics. E aí, agora nós vamos ter, eu vou colocar aqui três, não são estudos de caso, mas eu vou falar dos casos mais comuns que chega para mim. E aí, agora, eu vou colocar aqui no chat, só um minutinho, eu vou colocar aqui no chat o link pro certificado. E aí, eu vou pedir a você que você, por favor, abra enquanto eu vou falar aqui dos estudos de caso, eu vou pedir a você, por gentileza, que você abra e já faça o seu certificado, porque quando eu acabar aqui e fechar, eu já vou travar o link, tá? Então já vai fazendo o seu certificado enquanto eu vou. Porque o slide que eu. Desculpa. O slide que eu vou compartilhar agora, ele não tem nenhum conteúdo, não, tá? Você pode. Ele só tem os guidelines aqui. Você pode. Sem prejuízo, você pode abrir o link e fazer o seu certificado. Eu só abri aqui que o slide só tem os prompts sobre o que eu vou falar. Então, agora, nós vamos falar sobre 3 casos comuns que acontecem na escola. 3 casos comuns que acontecem na escola, obviamente envolvendo a aula de inglês. Então, como lidar com isso, né? Então, vamos lá. Os 3 casos comuns que eu coloquei aqui, olha. Situações relacionadas a festividades, seja de cultura ou seja da família. Alunos que não estão no mesmo nível do restante da turma e são matriculados no meio do período. Ou quando o livro não condiz com o nível da turma, né? São os 3 casos mais comuns que eu recebo, tanto no Instagram quanto por WhatsApp, que alguém me manda. Thais, eu tô nessa situação, eu gostaria de uma sugestão a respeito disso. Se alguém tiver, né, depois que eu acabar aqui, se alguém tiver alguma situação que quiser compartilhar, dentro do tempo que a gente tem, vai ser um prazer. Então, o primeiro caso que tem aqui são de festividades e questões culturais que envolvem cultura e família. Então, vamos lá. Tem muita escola que faz, Thais, e aí? Vou comemorar ou não Dia das Mães, Dia dos Pais, né? E por aí por diante. Então, vamos lá. Isso vai depender muito do contexto da sua escola. Então, normalmente, as escolas confessionais, né, tem festividade para o Dia dos Pais, tem festividade para o Dia das Mães, né? E aí, às vezes, o professor, inclusive o professor de inglês, precisa de ensinar uma musiquinha, precisa de ensinar uma dancinha, precisa de ensinar, mas sempre vai ter aquele caso, né, daquela criança que, por alguma fatalidade, não tem um dos pais, né? Não tem o pai ou não tem a mãe, e aí fica aquele momento emotivo, aquela situação delicada. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: a minha sugestão diante dessa questão familiar. Você, quando você está na escola, obviamente, né, não é no contexto de trabalho autônomo, você está dentro de um contexto que você é submissa. Você tem que ter
talvez a palavra nem seja subalterna, né? Você tem que obedecer à cultura da escola. Então, quer dizer que a escola vai fazer o Dia das Mães, aí você fala, ah, eu acho errado, porque eu sei que aqui na escola tem fulaninho que perdeu a mãe, então não acho justo fazer Dia das Mães, essa criança vai ter que, eh, vai ficar se sentindo deprimida e etc e tal. Então, faça conforme a escola te instruir. E aí, Thaís, o que que eu faço com essas crianças que já, né? Primeira coisa que eu te sugiro fazer é ver o que que a escola vai fazer sobre isso, né? Porque você ir dar de frente com a escola não é a atitude mais inteligente, não. O máximo que você pode fazer é perguntar à escola. Eu sei que na minha sala tem um ou dois alunos que, infelizmente, né, não tem a mãe, não tem o pai. Como que a escola procede diante disso? E aí, juntamente com a escola, você fazer alguma coisa, né? Agora, vamos supor que no seu contexto você é autônomo, né? O que eu sugiro e era o que eu fazia. Eu fazia um impresso bonitinho lá de Dia das Mães e tal. E nas turminhas que eu sabia que algum aluno não tinha, eu perguntava para ele assim: você quer fazer? Porque tem alunos que, dependendo aí, uma tia assumiu o papel, a avó assumiu o papel, e ele quer entregar para essa pessoa. E tem aluno que fala: não, eu não quero. E sempre funcionou ok. Nunca tive um caso que o aluno ficou desesperado e coisa desse tipo, não. Mas eu perguntei para ele: você quer participar? Por quê? Porque no contexto que eu trabalhava, era um tipo de comunidade que eu sei que os pais e as mães estavam esperando alguma coisa no Dia dos Pais e das Mães, né? Então eu fazia um cartãozinho, era uma coisa que a gente demorava na aula, assim, coisa de 5 minutos para fazer. Não ficava a aula toda fazendo algo, não. Era um cartãozinho, eles tinham que colorir, preencher a frasezinha ali com o nome deles, e eu perguntava, assim, funcionava super ok. A outra festividade que dava muita polêmica e dá até hoje é a questão do Halloween, né? Então, o que eu sempre falo, né, que me acompanha no Story sabe, é faça um momento pedagogicamente relevante. Se você fizer algo relevante, você não vai ter problema nem com o pai, nem com a família, nem com a escola. Como que eu faço relevante, Thaís? Eu sempre gosto de fazer projetos, né? Então, vamos fazer aqui, ó, juntar com um professor de ciência, vamos fazer a mumificação de um sapo, e aí a gente vai ter toda uma coisa sobre mumificação ali, um projeto, que não foi uma coisa que durou um dia só. Ok, todo mundo vai pegar o papel higiênico, embrulhar no papel higiênico, todo mundo virou múmia porque é o grande finale do nosso projeto. Ok, faz sentido, né? E eu já vi gente fazendo parceria aí com o professor de ciência também, vão estudar os ossos, né? E aí fez toda coisa de osso, aí depois no final todo mundo fez ali uma fantasia de esqueleto para fazer sentido. Então, assim, a minha sugestão é faça algo pedagogicamente relevante. Por quê? Pode ser que o pai não vai querer que o aluno vá vestido de bruxa, vestido disso, vestido daquilo, né, para a escola, por causa das crenças pessoais das famílias, e eles têm o direito, desculpa, eles têm o direito disso, né? Agora, se você fizer algo pedagogicamente relevante, né, aí você vai estar coberto. O segundo caso aqui é quando você recebe um aluno lá no quinto aninho, então esses alunos já estudam inglês, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Chegou no quinto ano, tá a turma toda no mesmo ritmo e chegou um aluno lá no quinto ano que não tinha inglês antes. E aí, como fazer, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando o pai procurou essa escola para matricular esse aluno, esse pai já sabia disso, tá? Esse pai já sabia que tinha inglês lá. Quando ele foi matricular o aluno, eu quero matricular o Joãozinho. Ó, aqui na nossa escola, esses alunos têm inglês desde o primeiro ano e tal. Pode ser que esse aluno tenha dificuldade ou não, taranã, taranã. Então, esse pai já sabe. Então, qual que é o papel seu, né? De repente, chamar o pai e falar assim: olha, esses alunos já estão aqui há muito tempo, eu sugiro você procurar uma professora particular para poder dar um suporte para ele e tal. Porque se você abaixar o nível desses alunos da sua aula, você vai estar prejudicando todos os outros alunos que estão ali desde o primeiro ano no mesmo fluxo. O interessante é você, de repente, fazer com esses alunos projetos que estimulem ele a querer aprender mais, né? Eu sou totalmente contra ter na escola. Então,
a gente tem um professor à parte para poder fazer trabalho. Então, pera aqui. Existe aluno com dificuldade em matemática, existe aluno com dificuldade em todas quando muda de escola. Principalmente se esse aluno vem do contexto público, saiu do contexto público para ir para o contexto particular. Ou não é assim, né? É assim, normalmente é assim. Então, o aluno tinha lá um nível de matemática quando era na escola pública, mudou para uma escola privada, o nível de matemática vai ser muito difícil. E aí? É diferente, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque é uma dúvida que acontece com muita gente, tem professor de inglês que se desespera, né? Então, se for o caso, faça uma reunião com esse pai, né, e tal. Olha, pai, a gente sugere você ter uma professora particular de apoio, porque eh, a nossa turma já está num fluxo e tal, e tal, e tal. E tranquilo, fazer o seu. Você não tem que se desdobrar e virar duas professoras para tentar fazer esse aluno avançar 4 anos ao mesmo tempo quando ele aprende outra coisa. Não é assim que as coisas acontecem, tá? Essa é a minha sugestão. E o último caso aqui é quando o livro não condiz com o nível da turma. Então, quando a gente pode escolher o livro, é muito bom, né? Mas, em muitos casos, a gente chega lá, a escola já escolheu o livro, a apostila, o programa, ou o que for, né? Então, o que que você vai fazer? Primeira coisa, ao identificar isso, você, depois de estudar o material, percebeu, ao conviver com a turma, que não condiz. Vai para a sua equipe pedagógica. Equipe pedagógica, está acontecendo o seguinte, ó, o livro não está dando e tal. O que que eu posso fazer? Se você estiver num contexto de escola, né? Porque é importante você trabalhar em concordância com a escola. O que que eu posso fazer? A escola vai te dar alguma sugestão. Se a escola não te der sugestão e voltar para você a pergunta, né? O que que você pode fazer? Você sugere, eu posso fazer adaptações? Essas adaptações podem incluir retirar alguma parte do que sugere o livro e talvez incluir alguma parte que vai ajudar o aluno a acompanhar o livro melhor, né? É o que eu faço, é o que eu sugiro, né? Tem escola que eles mesmos falam, ai, não, vão junto aqui, às vezes a escola tem mais de um professor de inglês, né? Vão tentar trabalhar junto aqui nisso, mas às vezes é só você, né? Então você pode, eu quero saber por que que eu tô falando isso. Porque pode ser que com a sua adaptação, você vai pular um exemplo, uma página. Aí o pai vai ver que você não fez X página e vai lá reclamar com a coordenação pedagógica. Ó, professor, a Thaís não usou essa página, que a página está em branco, eu queria saber o porquê. Aí a coordenadora pedagógica vai falar, foi uma adaptação que ela fez, momento oportuno ela vai voltar nessa página aí. Ok, eles vão entender. Ah, então existe um projeto, um processo, está sendo acompanhado. É melhor do que falar, uai, eu não tô sabendo que pulou essa página aqui, não, o povo sabe, não. O professor sabe, né? Oi, Jaque, você quer falar alguma coisa? Para. Ah, voltou, voltou. Ah, acho que ela abriu o microfone sem querer. Então, é muito importante a escola estar participando daquilo, né? Porque principalmente se o pai pagou por um material é caro e etc., ele vai querer que você use tudo, né? Então, dependendo, você vai ter que pular. Agora, se você é professor autônomo, você comprou o livro lá, você conheceu o livro, talvez um sample pela internet, tá percebendo que o aluno não está acompanhando o material, com o tempo o aluno mostrou para você, você tem duas opções. Eu já passei por isso, né? Eu filtrei o material, comecei a usar só o que dava e conversei com os pais, falei que estava dando uma adaptada e tal. Ou eu também já fiz isso que eu vou falar com vocês. Eu comprei do meu bolso outro material e entreguei para o aluno, né? No caso, era um aluno que eu tinha VIP, porque eu precisava daquele material ali e o pai tinha comprado confiando na minha avaliação e tal. Só que com o decorrer do tempo eu percebi que o aluno não dava conta. Então, quando a gente está trabalhando de 1 a 1, a gente tem essas vantagens. Então, assim, eu tive um prejuízo de um preço de um material, mas em compensação esse aluno ficou comigo quase 4 anos. Então, eu consegui fidelizar porque eu consegui fazer um trabalho bom, né? Mas quando a gente está no contexto de escola, às vezes a gente não tem essa opção.
né? De solicitar ano que vem eu gostaria de mudar o material. Às vezes a gente não tem essa opção, né? Então, o melhor é tudo que você for fazer, faça respaldado pela coordenação pedagógica da escola, porque se caso algum pai vier argumentar alguma coisa, você tá respaldado. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, gente? Não? Ok, eu gostaria de saber, alguém teve alguma dificuldade ou não conseguiu fazer o seu certificado? Alguma coisa que eu possa ajudar agora? Porque esse certificado, ele é um Google Forms, né? Então, como só vai obter o certificado quem está participando aqui agora, e eu pretendo upar isso para o YouTube daqui a pouco, então, logo que a gente acabar, eu já vou colocar que não aceita mais respostas. Então, como tá todo mundo caladinho, vou acreditar que todo mundo conseguiu, né? A Patrícia falou que conseguiu, joia. Gente, eu quero agradecer muito vocês terem vindo. Eu gosto mais de falar quando tem público do que fazer sem público. Eu sei que é muita informação, né? E eu vou daqui a pouco colocar no YouTube. Se você achar que você precisa de reassistir e tal, né? Você é bem-vindo para reassistir no YouTube quantas vezes você quiser. Lembrando que os meus livros que eu sugeri, né? Então, também no YouTube tem os livros narrados. Vocês podem usar os meus livros à vontade. Às vezes tem gente que pergunta pra mim, Thais, eu queria fazer, pedir alguém aqui que eu conheço para fazer os bonequinhos de feltro, para fazer, né, isso, aquilo, outro. Pode fazer à vontade. O meu desejo é que tenha abacates pelo mundo inteiro, né? Pode fazer à vontade, tá? Fico muito feliz, estou recebendo aqui alguns feedbacks. É muito bom. Que bom que vocês gostaram, gente. Aqui nos Estados Unidos agora são 1h30 da tarde, né? Vocês estão vendo meu nariz já tá, né? Tá nevando ali, tá bem frio. Eu sei que aí vocês estão no final da tarde. O meu desejo é que vocês tenham um final de semana e abençoado, né? E espero que realmente o que eu compartilhei aqui possa ser útil na prática pedagógica de vocês. Um excelente final de semana, gente. Obrigada pela presença. Tchau para vocês. Tchau. De nada, Aline. Tchau.